Olá, queridos irmãos e amigos, bem-vindos a mais uma recapitulação da lição deste trimestre. Pois bem, esta semana nós iremos dar continuidade ao tema que nós iniciámos a semana passada e vamos essencialmente rever o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, onde Jesus continua a ensinar os seus discípulos de forma muito prática, tendo em vista, portanto, o seu clímax, não é? De sofrimento através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. É verdade que nesta lição nós temos assuntos muito práticos, porque é assim, irmãos, por muito boa que seja a esperança cristã da vida eterna, e é mesmo, e não há qualquer dúvida sobre isso, enquanto nós aqui estamos aguardando a concretização dessa suprema esperança da vida eterna, que terá início a quando da segunda vinda de Cristo, nós sabemos isso muito bem pela palavra de Deus. Pois bem, enquanto estamos nessa espera, temos que viver a vida nesta terra, não é? E a vida nesta terra não é fácil, porque nós vivemos permanentemente, não é? Em conflito com as forças do mal e, sobretudo, desde que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, pois bem, o ódio e os obstáculos colocados pelas forças do mal intensificam-se ainda mais. E depois nós temos desafios nas nossas vidas práticas. E então, hoje, nós iremos ver ensinos que Jesus partilhou com os seus discípulos de outrora e que foram, obviamente, e sem dúvida alguma, úteis para os discípulos de então, mas que não deixam de ser úteis para nós hoje. Esta é uma introdução geral, portanto, à lição desta semana e fico-me por aqui agora e vou pedir ao irmão Eloy, por favor, que possa orar para que o Espírito Santo nos conduza e depois dou-lhe a palavra. Irmão Eloy, por favor. Pai querido que estás nos céus, nós te suplicamos uma vez mais a tua presença, a tua bênção do teu Espírito Santo com o pastor Paulo Cordeiro e comigo e com aqueles que irão ouvir. Que o estudo destas lições possa ser uma bênção para todos nós e que possamos estar preparados para a tua vinda e para viver contigo na nova terra, Senhor. Abençoa o estudo então da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, a palavra é sua. Ora bem, estamos a aproximar-nos do fim do ministério de Cristo e Jesus Cristo dirige-se para Jerusalém para a Páscoa. E nós temos aqui alguns ensinamentos. O primeiro dos ensinamentos que nos aparece aqui é no capítulo 10 de Marcos e nos versículos 1 a 12. Eu vou ler muito rapidamente e que diz assim: Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judeia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, como sempre, não é? A tal espionagem, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse-lhes, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. E ele disse-lhes, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Portanto, temos aqui, o que é que nós notamos aqui? Pontos importantes aqui. Temos aqui o versículo 2, e o versículo 2 diz que aproximaram-se os fariseus para o experimentarem. E fizeram-lhe então a pergunta acerca do repúdio, acerca do divórcio, para o experimentarem. Como sempre, os fariseus procuravam alguma coisa em Cristo para o poderem condenar e para o poderem calar definitivamente. Também já faltava pouco para eles fazerem isso. Aqui a minha versão até diz que tentando, não foi? Portanto, era tentando. Pois. Os fariseus perguntaram-lhe tentando, ou seja, exatamente, a tentação, exatamente. Ou seja, era um laço. E a nossa lição diz-nos aqui no segundo parágrafo que escondido debaixo desta pergunta estava um complô para levar Jesus a ter problemas com Herodes Antipas, o governador da região a leste do Jordão, onde ele se encontrava agora. Antipas, portanto, nós lembramos-nos,
tinha-se divorciado da sua esposa e casado com Herodias, a esposa do seu irmão Herodes. A esposa do seu irmão Herodes tinha mandado decapitar João Batista a pedido de Herodias por causa da censura que este fez a essa relação ilícita. Portanto, nós temos aqui uma tentativa de pôr Jesus Cristo em dificuldades com Herodes Antipas. E nós sabemos realmente o que aconteceu, conforme acabámos de ler. Os irmãos podem ler com mais atenção aqui o segundo parágrafo da lição. Então, isto aqui trazia uma armadilha para Jesus. Então, mas pronto, ele lá respondeu, Jesus, e disse o que é que Moisés disse. E eles disseram, bom, Moisés permitiu o divórcio. E depois vem aqui um princípio muito importante, que isto é uma porta, é uma chave que ajuda a compreender muitas outras coisas na Sagrada Escritura. Jesus diz aqui, no versículo 5, por causa da dureza do vosso coração. Então, Moisés permitiu sim, mas por causa da dureza do vosso coração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus, muitas vezes, devido à dureza do nosso coração, permite coisas que não era o seu plano, ou que não é o melhor para o ser humano. Correto. Mas Deus permite para caminhar a segunda milha, digamos assim. O ser humano não quer acompanhar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo vai a segunda milha para tentar reaver o ser humano a pensar como Deus. Então foi isto que Deus fez. E nós temos exemplos de outras coisas em que Jesus agiu de acordo com a dureza do coração do povo. Nós já vimos em trimestriais anteriores, por exemplo, quando Israel pediu um rei, eles queriam um rei como todas as outras nações, e o Senhor deu-lhes um rei. Eles queriam um rei, o Senhor deu-lhes um rei. Não era o melhor, iam ter muitos problemas, os reis iriam abusar do povo, até na carga de impostos, e deveriam ter um exército, depois tinham que ir para a guerra, etc. Pronto. Mas pronto, eles queriam ter um rei e Deus fez-lhes a vontade, só trouxe problemas, mas Deus fez-lhes a vontade. E nós temos também uma outra situação em que, devido à dureza do coração, Deus permitiu, que é a questão das carnes limpas e imundas. Devido à dureza do coração, o Senhor permitiu então que eles comessem carne, mas não era o plano de Deus que eles comessem carne depois da saída do Egito até entrar em Canaã, e depois de estarem em Canaã, também não era o plano de Deus que eles se alimentassem de carne depois de estarem em Canaã. Mas devido à dureza do coração, isso está escrito no Espírito de Profecia, o Senhor então permitiu que eles comessem carne e peixe, fazendo a tal distinção que nós conhecemos em Levítico 11. Muito bem. Não é? Pronto, e é assim que nós temos até hoje a distinção entre carnes limpas e imundas. Então, ficamos a saber o quê? Vamos voltar à questão do divórcio. Jesus diz no versículo 9 que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Bom, este é o princípio, aquilo que Deus uniu não separa o homem. E depois no versículo 11, Jesus conclui então este ensino aos fariseus e também depois aos discípulos. A partir do versículo 11 e do versículo 12, Jesus fala com os discípulos, não é? Então Jesus diz no verso 11, quem repudiar a sua esposa e casar com outra mulher, comete adultério. Ou vice-versa, se uma mulher repudiar o homem e não quiser mais estar com ele, seria um caso mais difícil, não é? E casar com outro também adultera. Então, Jesus aqui deu um princípio muito importante acerca do divórcio. Primeiro, o divórcio não é a vontade de Deus que exista o divórcio. O divórcio existe apenas devido à dureza do coração, e o plano de Deus é que não haja divórcio. O casamento seja para toda a vida, é algo vitalício. Este é o plano de Deus, este é o ensino de Jesus Cristo acerca do divórcio. Mas aqui no versículo 11 e no versículo 12 não existem exceções. Ou seja, Jesus ensina apenas que o repudiar e casar com outra pessoa, isso implica em adultério. Comete adultério quem fizer isto. Quem se divorciar e casar com outra pessoa comete adultério. E não há aqui exceções nenhumas. Mas nos ensinos de Jesus Cristo, mencionados nos outros evangelhos, existe uma exceção. Certo. E isto é muito interessante nós entendermos isto. Se nós abrirmos a Bíblia em Mateus, no capítulo 5, e no versículo 31 e 32... Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, nós vamos encontrar o seguinte. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isto é o que está escrito na lei de Moisés no Antigo Testamento. No versículo 32, agora vem o ensino de Jesus, não é? Ou seja, o versículo 32 diz, eu, porém, okay? Portanto, Jesus diz no verso 31, está escrito, ou foi dito, aquele que
repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, diz Jesus no verso 32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, excepto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, que também comete adultério. Então, nós vemos aqui que Jesus está no seu ensino do Sermão da Montanha. Jesus está a retirar, Jesus está a fazer um comentário ao sétimo mandamento. Jesus está a corrigir as leis que foram dadas, a corrigir as leis, está a aperfeiçoar as leis que foram dadas no Antigo Testamento através de Moisés devido à dureza do coração, não é? Ou está a repor aquilo que tinha sido distorcido. Está a repor aquilo que era originalmente na criação. Então Jesus está a corrigir para repor. Então Jesus diz que há uma exceção, e nesta exceção ele diz que são as relações sexuais ilícitas. Então aí sim, Deus permite que o ser humano se separe, que haja uma separação, que haja um divórcio e haja um novo casamento para a parte inocente, não é? Então este é o ensino de Jesus Cristo no Sermão da Montanha. E esse ensino está repetido em Mateus 19, não sei se o irmão quer dizer. É isso que eu ia dizer. Este mesmo ensino está repetido no capítulo 19, se nós abrirmos a Bíblia agora no capítulo 19 e lermos o versículo 7, 8 e 9, nós vamos encontrar o seguinte. Disseram-lhe, porquê é que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então, se nós quisermos ler um versículo mais atrás, diz, no versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Portanto, esta é a mesma situação, mas contada por Mateus. Certo. Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhe eles, então porquê é que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E agora Jesus diz no verso 8, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. No entanto, não foi assim desde o princípio. Agora, vem a tal frase, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus está aqui a corrigir a permissão que Deus tinha dado devido à dureza do coração e a dizer assim, mas o que Deus quer, o que eu quero é isto. Não é aquilo que Moisés ensinou, não é aquilo que vocês aprenderam, mas o que Deus quer, o que eu quero como representante de Deus é isto. A nova lei é esta. É assim que eu quero que os cidadãos do reino de Deus se comportem. Portanto, no fundo, o Sermão da Montanha era o que é que Deus queria dos cidadãos do reino de Deus. No fundo, irmão, se me permite fazer aqui uma interrupção, pronto, o irmão disse muito bem, portanto, Moisés fez uma concessão, não é? Fez uma concessão, portanto, àquilo que Deus inicialmente tinha feito, não é? Mas o que é que acontece? Devido a essa concessão, os judeus tinham, enfim, esticado demasiado a corda, digamos assim, para usar uma expressão mais popular. E agora Jesus está exatamente a repor e a dar a entender que aquilo que Moisés tinha escrito, isso está escrito em Deuteronômio 24, tinha sido uma concessão, mas que o plano original, portanto, não era esse. E, portanto, agora o Senhor está, digamos, a querer que a lei seja bem compreendida no seu está a querer que as coisas voltem ao plano original. Também, exatamente. Ao plano original. Exatamente. Portanto, Jesus diz, eu, porém, vos digo, no versículo 9, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. Então, este é o ensino de Jesus Cristo acerca do adultério. Temos aqui bem claro na Bíblia que há apenas uma exceção em que Deus permite o divórcio, em que Deus aceita o divórcio e um segundo casamento. Portanto, este é um ensino bíblico, convém nós termos sempre em mente Mateus 5 e Mateus 19 para isto, e nós temos até um parágrafo num livro que todos os adventistas conhecem, que é o Lar Adventista, e no Lar Adventista, na página 344, nós como adventistas do sétimo dia temos também uma instrução dada por Deus através do Espírito de Profecia, através da Sra. White.
Então, e Deus diz na página 344 que o novo casamento só é permitido, só é aceitável aos olhos de Deus por adultério. Então, Deus permite um novo casamento em caso de adultério. E se o divórcio for concedido com base no adultério, então a pessoa pode casar, a parte inocente pode casar. Se a pessoa estiver divorciada, se houver um adultério, não sendo com base em adultério, não sendo por causa de adultério, está divorciado aos olhos dos homens, mas não está, esse casal não está divorciado aos olhos de Deus. Continuam casados. Somente em caso de adultério, um divórcio em caso de adultério, com base em adultério, é aceitável aos olhos de Deus. Deus permite um segundo casamento. Então, isto é muito importante. É importante, sim, irmão, e obrigado por ter referido. Eu diria que é legítimo o divórcio nesse caso, no caso de adultério, Sim. mas também acrescento que não é obrigatório que haja divórcio, não é? Sim, se a sim. parte, digamos, inocente quiser no seu coração, verdadeiramente livre vontade, perdoar a parte culpada, não há nada que obrigue, digamos, a parte inocente a ter que se divorciar, não é? Muito bem, muito Ok? bem, muito bem. Portanto, volto a dizer, há essa liberdade, ok? Portanto, há essa legitimidade, melhor dito, não é? Para o divórcio, caso haja adultério só nesse caso, mas não é obrigatório que assim seja. Portanto, a parte inocente pode, se quiser, e se sentir no seu coração o desejo de perdoar, pode perdoar. Claro que isso não é fácil, não é? Mas com a ajuda de Deus tudo é possível, não é? É isso mesmo, obrigado, obrigado por o irmão se ter lembrado disso, é isso mesmo. Portanto, no fundo, o ideal que Deus tem, o que Deus quer, é que haja perdão e que a outra pessoa se estiver verdadeiramente arrependida e desejar, não é? Continuar com o cônjuge e pedir sinceramente o perdão. Portanto, o outro cônjuge pode e deve aceitar, porque isso é o caráter de Deus, não é? É o caráter de Deus, é assim. Porque é isso que Deus faz e que Deus fez com o povo de Israel ao longo dos séculos, foi sempre isso. Exatamente. O povo de Israel adulterava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e Deus estava sempre disposto a perdoar, sempre disposto a aceitar. Portanto, esse é o ideal, é o ideal do ideal. É então, o ideal, sem dúvida. É o ideal do ideal, é isso, portanto, que Deus pretende. O irmão fez muito bem falar nisso. Há aqui um parágrafo nos comentários à lição desta semana que eu vou ler e que diz assim: Jesus veio ao nosso mundo para retificar erros e restaurar a imagem moral de Deus no homem. Sentimentos errados a respeito do casamento tinham-se instalado na mente dos mestres em Israel, os líderes, os mestres, os pastores da época. Eles estavam a tomar sem efeito algum a sagrada instituição do casamento. O homem estava a ficar tão endurecido que, com a desculpa mais trivial, podia separar-se da sua esposa ou, se preferisse, podia separá-la dos filhos e mandá-la embora. Isto era considerado um grande mal e frequentemente era acompanhado do mais terrível sofrimento para a pessoa repudiada. Novamente, Cristo veio para corrigir estes males. É por isso que nós encontramos aqui a tal frase, não é? Em que aparece aqui, por exemplo, no versículo 9 do capítulo 19 de Mateus: eu, porém, vos digo. Portanto, o que Deus quer é outra coisa, e a outra coisa é esta. Então, é a tal correção, a tal retificação, a tal restauração daquilo da vontade de Deus. Já agora, irmão, e por falar em repúdio, eu considero muito útil o texto de Malaquias 2:16, e antes de ler este versículo vou ler o versículo 15, o anterior. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, diz a última parte do versículo 15 de Malaquias 2, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E porquê que não devemos ser infiéis para com as nossas esposas? Versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Há aqui uma expressão que é esta: Deus odeia o repúdio. Esta expressão é muito, muito forte. E mostra, portanto, que Deus, reparem, nós sabemos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E uma das coisas que Ele odeia, e repare, é o repúdio. Ou seja, o repúdio é pecado. Qualquer quebra de relacionamento,
que não tenha, portanto, uma base legítima é, digamos, uma abominação aos olhos de Deus. Deus odeia aqueles que fazem isso. Deus odeia aqueles que repudiam. Então, reparem, isto, amigos, ainda recentemente eu tenho pensado nisto e tenho pensado da seguinte forma. O nosso relacionamento, os relacionamentos em geral, com Deus e uns com os outros, são a base da nossa felicidade. Também daí advêm muitos problemas, é verdade. Pois. Mas nós, seres humanos, fomos criados pelo nosso Criador para nos relacionarmos. Em primeiro lugar, para nos relacionarmos com o nosso Criador, com Deus, e em segundo lugar, para nos relacionarmos uns com os outros. E nós vimos como o pecado veio transtornar os relacionamentos. Veio transtornar o relacionamento com Deus e também veio transtornar o relacionamento uns com os outros. Como é que nós sabemos isso? Então, reparem, quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram, não é? E quando Deus veio à busca deles, o que é que eles fizeram? Esconderam-se de Deus. Ou seja, aquele relacionamento que até ali tinha sido um relacionamento alegre, feliz, de confiança mútua, pois bem, esvaiu-se. E então Adão e Eva, em vez de ficarem agradados do seu coração com a visita de Deus, pois bem, a presença de Deus foi um pesar para eles, foi como que uma ameaça. Eles sentiram a presença de Deus como uma ameaça. Será que Deus tinha mudado? Não, Deus não mudou nada. Quem é que mudou? Foram eles. Ou seja, o pecado transtornou a mente humana, e ao transtornar a mente humana quebrou esse relacionamento saudável que os nossos primeiros pais tinham com Deus, e depois também quebrou o relacionamento de uns com os outros. Adão começou logo a culpar a sua mulher, foi a mulher que tu me deste, não é? E portanto começou logo ali a criar problemas. Irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. A religião, aliás, a palavra religião vem de uma palavra latina que quer dizer relacionamento, relação, ok? A verdadeira religião, é aquela em que nós conseguimos, pela graça e pelo poder de Deus, colocar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, e ao conseguirmos isso pela graça e pelo poder de Deus, os nossos relacionamentos são restabelecidos. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo. E tudo aquilo que quebra um relacionamento traz angústia. Porque é que Jesus na cruz disse em angústia, Deus meu, porque me desamparaste? Porque Jesus sentiu que a quebra do relacionamento com o Pai, que o pecado que ele carregava trouxe sobre ele, trazia angústia. E traz mesmo. Os ímpios sofrerão grande angústia porque estarão desligados no tempo do juízo final, ou melhor, no tempo em que, portanto, a execução do juízo se fará. Eles sentirão grande angústia e haverá choro e ranger de dentes, como Jesus disse, por sentirem essa quebra total de relacionamento com Deus. Isso. Então Deus também sabe que o relacionamento uns com os outros também é importante, e porque Deus quer a nossa felicidade é que Ele diz que odeia o repúdio. Pois. Porquê? Para nos impedir de quebrarmos relacionamentos que trazem sobre nós dor, sofrimento e angústia. Pois, é. Então, queridos, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para não quebrar relacionamentos. E se eventualmente um relacionamento foi quebrado, que nós façamos tudo o que está ao nosso alcance, com a ajuda de Deus, para restabelecer esse relacionamento. Porque é na medida em que nós restabelecemos relacionamentos que, digamos, essa angústia pode então dissipar-se. Oxalá, e eu vou assumir isso, que o nosso relacionamento com Deus não tenha sido quebrado. E eu assumo, obviamente, que aqueles que nos estão a ouvir são pessoas que têm interesse em Deus, relacionam-se com Deus, de outro modo não nos estariam aqui a assistir, isso é óbvio, não é? Portanto, o relacionamento com Deus, esse que o Senhor nos livre de alguma vez quebrarmos esse relacionamento, não é? Mas não se esqueçam também que relacionamentos quebrados com outros seres humanos, sejam eles quais forem, pois bem trazem angústia e dor sobre nós. Por isso é que também é dito em Romanos 12:8, tanto quanto depender de vós, está em paz com todos os homens. Porque Deus sabe que qualquer problema num relacionamento de nós com outros seres humanos traz problemas a nós. E muitas vezes nós pensamos que a quebra de um relacionamento vai fazer mal ao outro. Não, vai fazer sobretudo mal a nós mesmos. Não se esqueçam disso, queridos. Não se esqueçam disso. Portanto, aqui no casamento, que é o relacionamento mais profundo, mais amplo que pode haver entre dois seres humanos, Deus não cria a separação, porque Deus sabe que da separação resulta dor, resulta sofrimento, resulta infelicidade. Então, é verdade que o adultério traz uma quebra,
mas se for possível, tanto quanto for possível, e com a ajuda de Deus, digo com a ajuda de Deus, portanto, mesmo o cônjuge inocente, se fizer disso motivo de oração e se o Senhor lhe der essa graça, eu creio que o melhor, portanto, será continuar. Mas, volto a dizer, tem legitimidade o cônjuge inocente para se poder separar no caso de haver infidelidade? Sim, mas mesmo assim vai haver sofrimento, porque uma quebra de relacionamento traz sempre sofrimento, sempre. Com a ajuda de Deus, pela graça e pelo poder de Deus, tratem de resolver isso bem com Deus. E, se possível, com o semelhante. E eu aqui relembro, e já lhe dou a palavra, irmão, lembro o texto de Tiago 5:16, que é um texto muito importante. Tiago 5:16. Neste texto vem aqui algo que, quanto a mim, é a terapia apropriada para o restabelecimento de relacionamentos quebrados. E este texto diz o seguinte, Tiago, portanto, capítulo 5 e versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Outra versão diz para que sejais curados. Curados de quê? Curados das mágoas, curados do stress, curados da angústia que vem sobre a nossa mente quando há relacionamentos quebrados devido ao pecado. E orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Então, quando o Senhor pede que nós oremos pelos nossos inimigos, que nós lhe perdoemos, o Senhor sabe o que está a pedir de nós. O Senhor sabe que quando há relacionamentos quebrados, há sempre sofrimento. Repito, sempre. Por isso é que o Senhor não quer que quando nós nos relacionemos com Ele, nós estejamos mal com o nosso próximo. E nos aconselhou, por exemplo, no Sermão da Montanha, a dizer: se tu vieres ao altar do Senhor apresentar uma oferta e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa aí a oferta, ou seja, faz um compasso de espera, põe essa tua adoração a Deus em stand-by e vai reconciliar-te com o teu irmão. E depois podes vir e em consciência tranquila, isto sou eu a acrescentar, então faz a tua oferta ao Senhor. Então, irmãos, o restabelecimento de relacionamentos quebrados é absolutamente fundamental e imprescindível para a nossa felicidade e para a nossa sanidade mental e para estarmos bem com Deus. Não se esqueçam disso. Pois, irmão, é isso mesmo. Pode avançar. Então, vamos avançar. Portanto, se os fariseus não tivessem feito esta observação a Jesus, eles não tinham ouvido isto. É verdade. Porque eles estavam muito satisfeitos com estas leis, repudiavam muito facilmente uma mulher e casavam com outra, e assim esta armadilha que queriam fazer a Jesus eles acabaram por ouvir aquilo que não queriam. Exatamente. Não é? Então acabaram por ouvir aquilo que não queriam e como sempre mas Jesus saiu a ganhar. Eles perdem sempre nesta guerra, não é? Sempre. Então pronto, vamos avançar. Então, vamos. A seguir diz o versículo 13, 14, 15 e 16: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Portanto, temos aqui... É uma das imagens mais carinhosas que nós vemos Jesus, é ele a tratar das crianças, não é? A pegar nas crianças, não é? Pegar nas crianças ao colo. E diz aqui que, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. E podemos ter uma certeza, e nós sabemos disso na prática. Uma criança só se aproxima de um adulto se essa criança vir no adulto alguém que é amável ou cortês para ela. Portanto, se as crianças foram para o colo de Jesus, é porque elas sentiam que Jesus era alguém amável e gentil para elas. De outro modo, elas não iam. Era costume as mães fazerem isto com os rabis? Era costume naquele tempo, só que, portanto, em vez de irem aos rabis, as mães começavam a apreciar Jesus e as suas pregações, as suas curas, em vez de levarem as crianças aos rabis, para os rabis imporem-lhes as mãos e as abençoar, traziam então a Cristo. E isto foi muito importante, porque deu a oportunidade de Jesus Cristo de incluir aqui um ensino muito importante, que é aquilo que ele diz: dos tais é o reino de Deus. E quem não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Diz ele aqui no verso 14. Ou seja, devemos ter a simplicidade
que uma criança tem, não é? E a confiança que uma criança tem, porque as crianças confiam muito mais nos pais do que nós adultos confiamos em alguém, não é? Então, o que é que Jesus quis dizer com isto? A meu ver, portanto, é essa confiança implícita que a criança tem, é essa confiança que nós devemos ter para com o Senhor. Eu lembro uma vez ter ouvido uma história real, um prédio que pegou fogo, não é? Estava a haver um grande incêndio, e então havia uma criança na janela e não havia forma de ela vir pelo interior, descer das escadas, porque estava tudo em chamas. Então o pai, finalmente, ao tomar consciência, chegou aí e olhou para o filho e disse: filho, atira-te que eu seguro-te. E a criança não pensou duas vezes, ela atirou-se mesmo. Estava habituada a confiar no pai. E claro, o pai segurou, claro que segurou, não é? Não havia dúvidas, não é? Mas será que um adulto faria isso? Dificilmente, não é? Portanto, a criança confia implicitamente. E essa confiança implícita que a criança tem, que deve fazer parte do nosso caráter, da nossa personalidade. Devemos confiar tanto no nosso Pai Celeste como uma criança confia no seu pai ou na sua mãe. É isso. E receber o reino de Deus como uma criança. Isso. Porque assim, quando a gente dá uma coisa a uma criança, oferece ou dá, a criança, portanto, aceita. A criança acolhe e recebe prontamente, não é? Não duvida, não põe obstáculos, não põe o se, não há ses, não há... Nós, os adultos, gostamos muito de duvidar e de pôr em causa e tal, mas não, a criança... E tentamos analisar as motivações, porque é que a pessoa me está a querer dar e tal. A criança não, na sua inocência, não é? Ela aceita, não é? Se a gente lhe quer oferecer, ela aceita, não é? Ela aceita. E quando Cristo nos dá o reino dos céus, se Cristo nos dá o acesso à vida eterna através do seu sacrifício e da sua vida perfeita, nós devemos acolher e aceitar. E não duvidar, nem... Não é pondo-nos a raciocinar, então se Cristo me quer oferecer aquilo e é de graça, eu devo desconfiar, deve haver aí qualquer coisa na manga, não é? Deus quer ter alguma coisa na manga, o que é que Ele quer fazer de mim, deixa-me cá pôr de pé atrás. Não, isto são raciocínios que não podem existir na nossa mente. Portanto, temos que ser simples, humildes e ter a confiança de uma criança para aceitarmos o reino dos céus. Eu já agora queria ler com os irmãos um texto que está aqui na lição de sexta-feira, no próprio trimensário, e que diz assim, portanto, isto explica porque é que Jesus gostava muito de estar com as crianças, ou porque é que ele era amigo das crianças. Eu vou ler. Jesus sempre foi amigo das crianças. Ele aceitava a sua simpatia infantil, é interessante, a simpatia infantil, e o seu amor franco, sem afetação. O que é que isto quer dizer? Os adultos não têm uma simpatia infantil. Pois. É uma simpatia muito complicada. E também não têm o amor franco, os adultos. Têm um amor muito complicado, com muitas voltas. E diz o amor sem afetação. Os adultos têm um amor com afetação. Isso. Não é? Mas Jesus gostava das crianças. Ou seja, é um amor que é afetado muitas vezes pela semente do egoísmo, da hipocrisia, etc. E depois, e de muitas outras coisas que a gente vê nos outros, não é? Que a gente vê nos outros. Então, ele gostava da simpatia infantil, do amor franco, sem afetação que as crianças tinham. O grato louvor dos seus lábios puros era como música aos seus ouvidos. O que é que Jesus gostava? Do louvor grato dos lábios das crianças, que era como música aos seus ouvidos. E servia de refrigério ao seu espírito. Portanto, isto era um refrigério para o espírito de Jesus Cristo. Porquê? Quando oprimido pelo contacto com homens astutos e hipócritas. Quem eram? Os fariseus, os rabis, que eram hipócritas, que eram astutos. Então, Jesus estava cansado deste contacto diário, constante com estes homens. E quando ele tinha a oportunidade de estar em contacto com crianças, diz que isto era um refrigério para o seu espírito. Onde quer que fosse, o Salvador, a benevolência do seu semblante, a sua maneira suave e bondosa, conquistava o amor e a confiança das crianças. Bem, lá está. Então, conquistava o amor e a confiança das crianças. Porquê? Devido ao seu semblante benevolente e devido à sua maneira suave e bondosa, não é? Então as crianças gostavam de estar perto dele, gostavam de estar junto dele, gostavam de olhar para ele, prestar atenção também àquilo que ele dizia. É que as crianças tomam muito mais em atenção as atitudes do que as palavras, não é? Porque as crianças têm um pensamento mais concreto, não é? Não é tão elaborado, não é?
E eu até faço deixa-me aqui fazer uma analogia, enfim, não é talvez a melhor analogia, mas quando nós, por exemplo, tratamos um animal, ok? O animal sabe perceber, não pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes e gestos, se nós lhe queremos bem ou não, não é? Sim, exatamente. Eu dou um exemplo, temos um cãozinho aqui em casa, e eu às vezes na brincadeira olho para o cãozinho e digo assim, tu és um maluco, e ele põe-se a abanar o rabinho, todo contente. Eu estou-lhe a dizer uma palavra feia, enfim, na brincadeira, mas ele fica todo contente, porquê? Porque ele sabe, pela minha atitude, não é, que eu estou a brincar com ele. Então, o que é que os animais mais notam em nós? É as nossas atitudes, para ver se nós somos amáveis e bondosos para eles ou não, não é? Até há casos, e muito bonitos, eu gosto de ver, por exemplo, animais selvagens que foram resgatados por seres humanos e depois o animal selvagem fica como que grato para com aquela pessoa que o salvou, não é? Sim, então, sim. claro que não é comparável um animal com um ser humano e particularmente uma criança, não é isso, não é nesse ponto que eu estou a querer fazer a analogia. Mas, de certo modo, a criança, devido à sua limitação de compreensão, para onde é que ela vai olhar mais? Não é para as palavras, é para os gestos, é para as atitudes, não é? E, portanto, volto a dizer, e está aqui claro, neste texto de Ellen White, lido pelo irmão, portanto, as crianças olhavam para Jesus e elas percebiam imediatamente que Jesus era bondoso, que Jesus era amável. Então elas sentiam-se bem, até iam para o colo dele todas contentes. Fantástico. E isto era um refrigério para Jesus, que ele estava cansado de Era um refrigério para ele e era um refrigério para as crianças, não é? Era. E para as mães das crianças também, ficavam todas contentes. O contacto diário com os hipócritas e com os fariseus é que o cansavam muito. Então, faço ideia, eu imagino. Jesus, ele sentia-se bem assim aqui. É eu vou-vos ler um texto também do Espírito de Profecia, que diz assim: nos meninos que foram postos em contacto com Jesus... eu gosto muito desse texto. É? Ok, muito bem. Eu estou a ler isto no capítulo 56 do Já Todas as Nações. Nos meninos que foram postos em contacto com ele, viu Jesus os homens e mulheres que haviam de ser herdeiros da sua graça e súbditos do seu reino. E alguns dos quais se tornariam mártires. Isto é maravilhoso, porque Jesus olhava para o futuro e ele via que muitas daquelas crianças haveriam de aceitar a verdade, haveriam de ser cristãos e haveriam de se tornar mártires por amor dele. Sabia que essas crianças haviam de ouvi-lo e aceitá-lo como o seu Redentor muito mais facilmente do que o fariam os adultos, muitos dos quais eram os sábios segundo o mundo e os endurecidos e os hipócritas. Nos seus ensinos descia ao nível delas. Ele, a majestade do céu, não desdenhava responder-lhes às perguntas e simplificar as suas importantes lições para atingir a compreensão infantil delas. Implantava no espírito delas as sementes da verdade que haveriam de brotar nos anos vindouros, dando frutos para a vida eterna. Então, o contacto de Jesus com as crianças iria influenciar a decisão dessas crianças para aceitar a verdade e para, portanto, um dia herdarem a vida eterna e trabalharem como missionários até para Deus, não é? Como cristãos. Então, ou seja, por outras palavras, eu vou traduzir por palavras minhas, a impressão causada por Jesus na mente dessas crianças foi tão forte, tão positiva, tão poderosa, que essas crianças nunca mais esqueceram de Jesus até ao fim das suas vidas. E mesmo quando as suas vidas foram terminadas em martírio, não é? Portanto, isto é algo espantoso, ou seja, elas não podiam mais esquecer Jesus. Não podiam mais esquecer. E eu creio que nós hoje também, e as nossas crianças hoje, se tiverem um verdadeiro contacto com Jesus, elas não podem esquecer-se dele. A pergunta é, será que nós adultos estamos a permitir que as nossas crianças tenham um genuíno contacto com o nosso Salvador? Ou estamos a ter a atitude dos discípulos que estamos a impedir que elas venham ao contacto com o Salvador? Essa é que é a grande questão. Isso, os irmãos têm, esta semana, nos comentários às lições, os irmãos têm aqui um parágrafo que diz assim: esses pequeninos, ao virem a Cristo e ao receberem o seu conselho e a sua bênção, ficaram com a sua imagem, ficaram com a imagem de Jesus e com as suas graciosas palavras gravadas na sua mente plástica. Sempre. Os irmãos sabem que, modernamente, os cientistas já sabem que nós temos uma mente plástica. Isso. Portanto, os neurónios, o sistema nervoso, portanto, a memória, portanto, o cérebro tem uma natureza plástica, ou seja, adapta-se àquilo, adapta-se e forma-se, formata-se àquilo com que entra em contacto no mundo à sua volta.
Então, por isso é que se chama uma mente plástica. Nós adaptamos e assimilamos as características do mundo à nossa volta. Mas as crianças são mais adaptáveis que os adultos. Pois, são crianças, está em desenvolvimento muito mais rápido do que os adultos, que estacionaram um pouco. Então, estas crianças ficaram com a imagem de Jesus e com as suas graciosas palavras gravadas na sua mente plástica, para nunca mais se apagarem. Isso. Interessante. É bonito isto. Nunca mais Devemos se apagarem. aprender uma lição com este ato de Cristo, que o coração dos jovens é muito susceptível aos ensinos do cristianismo. É fácil de ser influenciado para a piedade e para a virtude, e é forte para reter as impressões recebidas. Então, o que Jesus fez com as crianças, nós também podemos fazer. É por isso que nós temos na Igreja Adventista as classes, não é? As classes para ensinar a Bíblia às crianças e aos jovens das várias idades. Numa linguagem que se adapta melhor a elas. Uma linguagem que se adapta melhor, portanto, há esta mente plástica, mas elas nunca mais esqueceram a imagem de Jesus quando elas se aproximaram dele e olharam para o seu rosto, ouviram as suas palavras e viram a expressão do seu rosto. Nunca mais esqueceram nem as palavras de Jesus, nem a imagem do rosto de Jesus. Então, e por isso alguns receberam a verdade quando cresceram, aceitaram o cristianismo, converteram-se, e alguns deles até foram mártires, como nós acabamos de ler. Agora, há aqui uma questão muito importante e que tem feito confusão a muitos cristãos e mesmo entre o nosso próprio povo. Há algo que faz muita confusão, que é quando a Bíblia diz que das crianças é o reino dos céus. Isto é mesmo assim? Qual é o significado disto? O reino dos céus é de todas as crianças? Todas as crianças vão herdar o reino dos céus só pelo facto de serem crianças? Não é? Isto é verdade? É assim? Vão automaticamente para a vida eterna? Vão automaticamente para a vida eterna? Ainda bem que o irmão quer tocar essa questão. Força, irmão. Então, nós temos a explicação muito simples, dada pelo Espírito de Profecia. E eu quero ler para os irmãos aqui, também no capítulo 56. Os irmãos, se procurarem em casa o capítulo 56, vão lá encontrar um parágrafo que diz assim. Agora, prestem muita atenção. Os pequeninos, as crianças, claro, podem ser cristãos. Podem ser cristãos. Vão ver aqui que, portanto, não vão automaticamente para a vida eterna. Assim parece. Vamos continuar a ler o texto. Os pequeninos podem ser cristãos, tendo uma experiência em harmonia com a sua idade. Precisam ser educados nas coisas espirituais. Têm que ser educados nas coisas espirituais. Não é automaticamente que vão para a vida eterna. Precisam ser educados nas coisas espirituais. E os pais devem proporcionar-lhes todas as vantagens para que formem caráter segundo a semelhança do caráter de Cristo. Então, podem ser cristãos e os pais devem conseguir formar caráter segundo a semelhança de Cristo nos filhos. Então, parece-me que aqui está dependente das crianças terem ou não um caráter à semelhança de Cristo, ou terem ou não a vida eterna. E está dependente de serem ou não cristãos o facto de terem acesso à vida eterna. Mas há um outro texto aqui neste capítulo 56, quase para o fim, que vai esclarecer ainda mais esta questão e este assunto. E o texto é mesmo o último parágrafo do capítulo 56. Os irmãos que tiverem em casa o livro de Já Todas as Nações, peguem nele e leiam com muita atenção. Então, o último parágrafo diz assim: o obreiro cristão pode ser o instrumento de Cristo em atrair crianças para o Salvador. Com sabedoria e contato, pode ligá-las ao próprio coração, dar-lhes ânimo e esperança. E agora muita atenção, que é as últimas duas linhas, que isto clarifica tudo. Portanto, estamos a falar do obreiro cristão, não é? Pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um professor da escola sabatina, pode ser um ancião, pode ser um evangelista. Portanto, ele tem que se esforçar por ligar essa pessoa ao próprio coração, tal como Cristo fazia, e dar-lhes ânimo e esperança. E, agora aqui é que vem a resposta toda. E, por meio da graça de Cristo, transformar o caráter da criança, de maneira que delas se possa dizer: dos tais é o reino dos céus. Ok? São todas as crianças
que vão para o reino dos céus? Entram automaticamente no reino dos céus? Não. Então quais são as que entram no reino dos céus? Aquelas que por meio da graça de Cristo têm o seu caráter transformado, de maneira que se possa dizer desses é o reino dos céus. Isso. Só as crianças que têm o caráter transformado pela graça de Cristo, só dessas crianças é que se pode dizer delas é o reino dos céus. Exatamente. Muito obrigado. Tem aqui a explicação dada neste capítulo 56 do Desejo de todas as Nações, exatamente no último parágrafo. Leiam com muita atenção e vejam que, portanto, mesmo as crianças têm que ter o caráter transformado pela graça de Cristo, têm que aprender a ser cristãos. Isso. Não é? Conforme eu li no outro parágrafo, podem ser cristãos para que possam ter direito à vida eterna e possa-se dizer deles, dos tais. Aliás, os irmãos, se repararem bem, no versículo 14 de Marcos 10, o texto diz, dos tais é o reino de Deus. Não diz, das crianças é o reino de Deus, ou dos meninos é o reino de Deus. E dos tais quais? Ele dos diz, tais quais? deixai vir os meninos a mim, ou seja, dos tais, daqueles que vêm a mim, é que é o reino dos céus. A ida a Jesus é que vai transformar o caráter, não é? Sem a ida a Jesus não há transformação de caráter, não é? Ainda bem que Deus inspirou Ellen White a escrever isto, para que nós possamos compreender perfeitamente esta ideia, porque senão estávamos todos enganados acerca disto. Isso. E por isso é que diz que nós temos que receber o reino de Deus como uma criança. Isso mesmo. Como uma criança. Então temos que, e o nosso trimensário até diz, o que é isto? É uma atitude com a perspectiva de uma criança, é com a confiança de uma criança, com a confiança simples em Deus que a criança, que as crianças têm, quando as crianças confiam no pai ou na mãe. Estão a ver? Quando as crianças confiam no pai e na mãe, o pai e a mãe dizem, olha, vamos fazer isto. E a criança simplesmente confia que o pai e a mãe vão fazer isso. E podem até ficar muito tristes do pai e a mãe não fazerem, porque elas confiam plenamente. Então, é receber o reino de Deus com a confiança em Deus, simples e implícita, tal como uma criança faz com os seus pais. Irmão, se me permite, eu gostava de ler aqui último parágrafo. O último parágrafo aqui da lição de segunda. Irmão, é importante, sim. Mas antes disso, gostava de dizer, portanto, que notar aqui aquilo que o autor aqui diz, que em todo o livro de Marcos, Jesus tem algumas reações notáveis às pessoas, e é instrutivo que uma das suas fortes reações foi para com pessoas que estavam a manter as crianças longe dele. Então, Jesus ficou muito indignado por estarem a impedir as crianças de se aproximarem dele. Certamente que o Senhor fica indignado connosco hoje se nós impedirmos, através de alguma atitude, não é, da nossa parte, as crianças de se aproximarem de Jesus. E que atitudes podem ser essas? Agora, prestem atenção a esta citação que vem na Ciência do Bom Viver, página 22. Não permitam que o vosso caráter não cristão represente mal Jesus. Não deixem que a vossa frieza e aspereza mantenham os pequeninos afastados dele. Como é que nós podemos manter as crianças afastadas de Jesus? Através da frieza e da aspereza. Nunca lhes deem motivo para pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles, se vocês lá estiverem. Não falem de religião como se fosse uma coisa que as crianças não podem compreender. Ou seja, devemos sempre falar numa linguagem simples, compreensível. Nem procedam como se não se esperasse que elas aceitem Cristo na sua infância. Têm que aceitar Cristo. Ou então, há adultos que podem pensar, é muito criança e ainda não consegue aceitar Cristo. Pode aceitar, sim, é possível. Não lhes deem a falsa impressão de que a religião de Cristo é uma religião sombria e de que, indo ao Salvador, eles devem renunciar a tudo quanto torna a vida agradável. E muitas vezes nós podemos dar esta falsa impressão de uma religião que é pesada, que é sombria, não é? Como diz ela aqui, e que temos que renunciar a tudo quanto torna a vida agradável. Não, a religião de Cristo, pelo contrário, até nos ajuda a aceitar melhor aquilo que é agradável, porque a religião de Cristo torna a vida mais alegre, mais feliz. Portanto, aqui está conselhos muito práticos para nós não impedirmos as crianças de ir a Jesus, porque isso indigna Jesus de facto, como indignou quando ele esteve nesta terra. Ok, irmão, não sei se tem mais alguma coisa a dizer, senão vamos passar à lição de terça. Para terça-feira. E eu agora vou ler aqui esta parte, portanto, de Mateus, no capítulo 17 a 31. Exatamente, portanto, 17 a 31. É o encontro de Jesus com o mancebo rico, ou o jovem rico, e diz assim o versículo 17: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Portanto, Marcos dá este pormenor. Aliás, Marcos faz sempre referência
às pessoas se prostrarem diante de Jesus. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Bom, deixem-me já fazer aqui um comentário. Eu sempre me interpelou esta resposta que Jesus deu ao jovem rico, porque parece uma resposta assim um pouco ofensiva, não é? Ou um pouco fria da parte de Jesus. Porquê que me chamas bom? Então, mas Jesus não era bom? Claro que era. Mas Jesus, quando ele diz as coisas, ele tem sempre algo em mente. E Jesus sabia qual era a condição do coração deste jovem. E, como iremos ver mais à frente, Jesus sabia que este jovem tinha um alto conceito dele próprio. E Jesus queria pôr esse alto conceito dele próprio por terra, lançar por terra. O nosso eu tem que ser lançado no pó, ok? E então o que é que ele quis dizer? Olha, não penses que és bom, porque bom não há ninguém, só há um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, prosseguiu Jesus, versículo 19, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Estão a ver como é que ele tinha um conceito elevado dele próprio? Oh, é como se ele tivesse dito, vou pôr por palavras mais simples, é como se ele tivesse dito a Jesus: oh Senhor, isso já está tudo feito desde a minha infância. Isso são favas contadas, não é? Isso, eu faço isso tudo, já não há problema nenhum. Então, interessante, Jesus não contestou a afirmação do jovem. Mas, apesar de não ter contestado, isso não quer dizer que Jesus ficou indiferente àquilo que o jovem disse. Então, o que é que Jesus pensou certamente na sua mente? Pensou: bom, ok, tu afirmas, ou melhor, reivindicas que já guardas tudo desde a infância, então vamos lá ver, vamos aplicar um pequenino teste, que é para saber se realmente tu observas ou não. O jovem não sabia que ia ser posto em teste. E qual foi o teste? Versículo 21. Curiosamente, aqui no versículo 21, e só Marcos é que diz isto, e Jesus, olhando para ele, o amou. Ou seja, Jesus teve amor por este jovem, como ele tem amor por todos nós. O amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Certamente aqui, digamos, o radar do jovem se colocou, digamos, em ação. Ele pensou: o que é que falta? E Jesus diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Eu pergunto: há algum mandamento dos 10 mandamentos que diga que temos de fazer isso? Não existe. Então a minha pergunta é: então porquê que Jesus lhe prescreveu isto? Se Jesus disse inicialmente: tu sabes os mandamentos, como quem diz, se queres entrar na vida, o evangelista Mateus diz isto, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E depois Jesus diz: olha, vai vendo tudo o que tens. Onde é que está o mandamento que diz que nós temos de vender tudo e dar aos pobres? Não existe. Por isso é que eu digo, isto foi um teste. E agora reparem, diz assim o versículo 22, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste. Porquê? Porque possuía muitas propriedades, ou seja, era dono de muitos bens materiais. Versículo 23, então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Reparem, não é que o problema em si seja ter riquezas, mas é confiar nas riquezas. Isso. Porque ao confiar nas riquezas, a pessoa deixa de confiar em Deus. Isso. Esse é o problema, ok? Versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Bom, eu não sei qual era o tamanho das agulhas no tempo de Jesus, mas independentemente do tamanho das agulhas, certamente poderiam ser agulhas maiores do que aquelas que temos hoje, mas mesmo assim uma agulha para um camelo há uma grande desproporção, convenhamos, não é? E Jesus certamente que pegou nesta imagem, não é? De certo modo até é um pouco humorística, não é? Mas para implantar na mente dos seus ouvintes uma verdade muito importante. Qual era a verdade? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não é que as pessoas ricas em si isso seja problemático. Nós temos casos na Bíblia de pessoas ricas, por exemplo, Jó, Abraão, que eram ricos em bens materiais, não é? E que eram tementes a Deus. De Abraão até é dito que ele era amigo de Deus, não é? Temos o caso de Jó, não é? Também, que era muito rico, tinha muitas riquezas e era temente a Deus, ok?
E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. É impossível o quê? É impossível nós nos salvarmos. Claro que é. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, João 15:5. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, incluindo, obviamente, a salvação. E Pedro começou, é até aqui, portanto, versículo 27. Qual era o grande problema deste jovem? Ele achava que guardava todos os mandamentos, mas quando Jesus lhe fez um pequeno teste, ficou, digamos, veio à superfície a realidade, o facto de que aquele jovem falhava logo no primeiro mandamento. Porquê? Isso. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E este jovem tinha, de facto, um Deus, um outro Deus, entre ele e o verdadeiro Deus. Era o amor às riquezas. Era a sua riqueza. Portanto, a riqueza era um ídolo para aquele jovem. Exatamente. Agora, nós muitas vezes contamos esta história, falamos desta história, mas de uma perspectiva. Eu queria falar nesta história de uma outra perspectiva. Força, irmão, força. Ok? Então, e a perspectiva é esta, porque aqui o versículo diz que Jesus o amou. E nós já vamos ver porque é que Jesus o amou e o que é que isto quer dizer. Jesus o amou, o que é que isto quer dizer? Primeiro, este jovem vira o amor que Cristo manifestara para com as crianças. Ele tinha observado. Lembram-se? Quando as mães levaram as crianças a Cristo, ele observou. Ele estava a observar. Agora vejam o caráter deste jovem. Vejam realmente as qualidades deste jovem. Ele vira o amor que Cristo manifestara para com as crianças que lhe foram levadas a Cristo. E viu conternamente Cristo receber e as tomara nos braços. E o coração deste jovem encheu-se de amor para com o Salvador. Portanto, ele amou o Salvador, ele amou Cristo. Sentiu, agora vejam o que é que vem aqui escrito. Ele sentiu o desejo de ser um discípulo de Cristo. Portanto, isto é maravilhoso, isto é de louvar. E nós já vamos ver a seguir a reação de Cristo a isto tudo. Ele sentiu o desejo de ser um discípulo de Cristo. Tão profundamente, ele foi movido pelo amor de Cristo para com as crianças, que ao seguir Jesus o seu caminho, Jesus, depois de abençoar as crianças, ele seguiu o seu caminho. Ele observou aquilo tudo, mas depois parece que não, isto não pode ficar assim, eu tenho que ir ter com Cristo. Sentiu o desejo de ser, tão profundamente foi movido, que ao seguir Jesus o seu caminho, correu após Jesus e, ajoelhando-se aos pés, dirigiu com sinceridade e fervor. Vejam bem o que é que Ellen White diz. Ele dirigiu com sinceridade e com fervor a pergunta tão importante para a sua alma e para todo o ser humano: que farei para herdar a vida eterna? Não é? Então, e depois, mais à frente, portanto, diz que Jesus o amou. Porquê? Porque ansiou dar a este jovem aquela paz, graça e alegria que lhe haviam de mudar essencialmente o caráter. Faltava-lhe uma coisa. E depois, mais à frente, neste capítulo 57 dos Atos das Nações, peguem no capítulo 57 e vão ler em casa depois com atenção. E diz assim: Jesus foi atraído para este jovem. Jesus foi atraído para este jovem. Sabia que ele era sincero na sua declaração. Tudo isto tem guardado desde a minha mocidade. Jesus sabia que ele era sincero ao dizer isto. E então o Redentor desejou criar nele aquele discernimento que o habilitaria a ver a necessidade da devoção da alma e da bondade cristã. Anulou ver-lhe um coração humilde e contrito, consciente do supremo amor a ser dedicado a Deus e ocultando a sua própria deficiência na perfeição de Cristo. Agora vem aqui um parágrafo que os irmãos têm mesmo que prestar toda a atenção a este parágrafo. Isto é maravilhoso, isto é excelente. Jesus viu neste jovem, neste príncipe, exatamente o auxílio de que Cristo precisava. Jesus viu neste jovem o auxílio de que ele precisava, que Jesus precisava. Ou seja, Jesus já tinha os que tinha chamado como discípulos, o Pedro, o João, Tiago, portanto, todos aqueles discípulos que Jesus tinha chamado. Mas faltava ali qualquer coisa ainda no grupo que Jesus queria compor. Então diz, Jesus viu neste príncipe exatamente o auxílio de que necessitava, caso se viesse a tornar o seu cooperador na obra da salvação. O que é que Cristo queria? Que ele se tornasse cooperador de Cristo na obra de salvar almas.
Se ele se colocasse sob a direção de Cristo, seria uma força para o bem. Então o que é que Jesus Cristo viu nele? Que ele, se convertesse, seria uma força para o bem e um cooperador na obra de salvar almas. O príncipe poderia, de maneira notável, ter representado o Salvador. O que é que Jesus Cristo queria? Que ele se convertesse e se tornasse um representante de Cristo. Certo. Pois ele era dotado de qualidades que, uma vez unidas a Cristo, o habilitariam a tornar-se uma força divina entre os homens. Então, Cristo viu nele qualidades que, se ele se convertesse, verdadeiramente deixasse o amor à riqueza e ao dinheiro e se entregasse completamente a Cristo, Cristo viu nele uma força divina entre os homens, convertido, não é? Com o caráter de Cristo nele. Cristo, lendo-lhe o caráter, o amou. Cristo, lendo-lhe o caráter, o amou. Viu nele aquelas qualidades que Cristo precisava para a obra do Evangelho junto com ele. Talvez um Paulo, não sei. No coração do moço estava desabrochando o amor para com Cristo. Vejam, no coração dele estava desabrochando o amor para com Cristo. Começou quando ele viu ele abençoar as crianças. Pois amor suscita amor. Jesus anulou vê-lo como cobreiro seu. Vejam só estas palavras, irmãos. Jesus anulou vê-lo como cobreiro seu, tal como já eram os outros que acompanhavam Cristo, os discípulos, não é? Então Cristo anulou vê-lo como cobreiro seu. Ansiou torná-lo semelhante a si próprio. O que é que Cristo desejou? Fazer daquele homem alguém semelhante a si próprio. Um espelho em que se refletisse a semelhança de Deus, a semelhança divina. Vejam o que passou na mente de Cristo, o que passou no coração de Cristo. Naquele momento, enquanto Jesus olhava para ele e lhe fez aquela proposta, e antes de fazer a proposta, vejam o que passou na mente e nos sentimentos de Cristo. Isto é maravilhoso. Será que esse caso que o irmão está a descrever aí com linguagem tão vívida e explícita, será que isso não é um caso paradigmático daquilo que Jesus sente por cada um dos seres humanos, não é? Jesus sente por cada um dos seres humanos, mas há seres humanos que têm mais capacidade do que outros para servir na obra de Deus, não é? É verdade. Então, esses que têm essas qualidades, Deus chama-os de maneira especial para trabalharem na obra. Para trabalharem na obra. Isso. É diferente, não é para ser salvos. Ansiou torná-lo semelhante a si próprio, um espelho em que se refletisse a semelhança divina, anulou desenvolver-lhe a excelência do caráter e santificá-lo para o serviço do Mestre. Se esse príncipe se tivesse entregue a Jesus, teria crescido na atmosfera da sua presença. Pois. Se houvesse feito essa escolha, quão diferente teria sido o seu futuro. Eu estou a ler isto no capítulo 57 do Desejar de Todas as Nações. Portanto, vejam o que passou na mente de Cristo quando olhou para aquele homem. E então é o capítulo Uma Coisa Te Falta, não é? Uma coisa te falta. Então Jesus disse, se queres ser perfeito, então Jesus diz-lhe a tal frase. Uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital. Ele precisava do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se fatal para ele. Pois. Toda a sua natureza se corromperia. Com a condescendência fortalecer-se o egoísmo, e para que recebesse o amor de Deus deveria ser subjugado o seu supremo amor ao próprio eu. Então, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor às propriedades que ele tinha, o amor ao próprio eu tinha que ser ultrapassado. E quando Jesus lhe fez esta proposta, Jesus esteve sempre a olhar para ele, na esperança de que ele dissesse sim, eu sigo-te, eu vou vender as minhas propriedades e vou seguir-te. E Cristo estava à espera que ele dissesse sim, e o amou, e Cristo estava a amá-lo naquele momento. E ele sentiu o amor de Cristo, mas o amor às propriedades que ele tinha falou mais alto. Mas vejam o que Jesus queria fazer daquele homem, não é? Mesmo. Então, não é apenas uma maneira, tu vens-te a armar em bom, eu vou-te mostrar que tu não és tão bom como pensas e vou-te dar uma lição. Não é neste espírito que Jesus falou com ele. Tu armas-te em bom e eu vou-te dar uma lição. Não, irmãos, não é. Jesus Cristo quis fazer dele um pregador. Cristo quis fazer dele, conforme diz aqui, uma força para o bem, um cooperador seu, um representante de Cristo, uma força divina entre os homens, um colaborador seu, alguém semelhante a si próprio, um espelho em que se refletia a imagem divina. Portanto, Jesus Cristo ansiou fazer deste homem isto tudo, não é só para lhe dar uma lição e lhe dar na cabeça. Não é, irmãos, não é. E então... se fosse com esse espírito... Então não eram verdadeiras as palavras que Jesus o amou, não é? Exatamente. A própria santidade de Deus foi-lhe oferecida. Tinha o privilégio de se tornar um filho de Deus, um co-herdeiro de Cristo no tesouro celestial.
mas devia tomar a cruz e seguir o Salvador na vereda da abnegação. Ora bem. De negar o próprio eu, render o próprio eu a Jesus, entregar a vontade à direção de Cristo. No fundo era aquilo que os outros tinham feito. Os outros não tinham muita fortuna, tinham apenas um negócio de pesca, tinham um barco, um negócio de pesca, mas abandonaram o negócio de pesca quando Jesus disse, vem, segue-me. E eles abandonaram tudo e seguiram. Mateus também deixou o seu negócio de publicano Isso, onde ganhava muito dinheiro, mal ganho, não é? E todos eles fizeram isso, então restava-lhe ele fazer isso. Então era isto que queria fazer daquele homem. Ok, então vamos avançar, irmão, e vamos avançar agora para a lição de quarta-feira, ok? Agora, há um ponto aqui muito importante. Vemos aqui que para herdar a vida eterna, não esqueçam este ponto que é muito importante, para herdar a vida eterna é necessário guardar os mandamentos de Deus. Isso. Ninguém que não guarda os mandamentos de Deus pode ter a vida eterna. E é este ponto que Cristo salienta, não é? E nos outros evangelhos é muito melhor salientado este ponto. Se queres ter a vida eterna, guarda os mandamentos. E depois diz, se queres ser perfeito, então faz isto, abundar a tua riqueza. Agora, irmão, eu fiquei no versículo 27 e não li os versículos 28 a 31 porque acho que isto, digamos, já é um complemento ao encontro de Jesus com o jovem rico, mas no versículo 28, portanto, Pedro aqui, eu estou aí mesmo a imaginar, Pedro era aquele discípulo de Jesus que muitas vezes não se continha e, portanto, ele falava, não é, aquilo que estava na mente, ele saía cá para fora. Sim. E diz, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Que resposta que Jesus deu a Pedro? Oh, irmão, vamos lá desqualificar esta resposta de Jesus a Pedro. O que é que Jesus quis dizer a ele? Sobretudo ao dizer, pronto, no século futuro a vida eterna, eu acho que isto é de fácil compreensão. Mas nesta terra, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, então a gente perde tudo e depois ganha isto tudo na mesma? E depois diz, com perseguições, o que é que isto quer dizer? Porque quem segue a Jesus Cristo, no fundo, pode perder a sua família, pode perder os seus amigos, pode perder a sua esposa, pode perder os seus filhos para seguir a Cristo, mas arranja outra mãe, outro pai, outros irmãos, outros filhos, nos crentes que entretanto se vão convertendo, naqueles que se vão convertendo. Então, torna-se uma família muito grande, porque aqueles que verdadeiramente se convertem... Ou seja, a nova família do convertido é a igreja, no fundo. A nova família do convertido é a igreja, aqueles verdadeiramente convertidos, não é? Claro. Então, aqueles verdadeiramente convertidos, não são aqueles que fazem guerra. Claro. Eles pregam a verdade. Mas os novos crentes, os verdadeiramente convertidos, tornam-se uma família. Isso. Nós encontramos ali um pai, aqueles mais idosos, mais velhos do que nós, que são para nós como um pai. Isso. Nós somos para eles como um filho. Isso. Não é? Encontramos outras pessoas da mesma idade que nós, tornam-se para nós como irmãos. Isso. Não é? Então, a família daqueles que são os verdadeiramente convertidos torna-se uma família para aqueles que dedicam a vida a Cristo, dedicam a vida à obra do Evangelho, não é? Sem dúvida. Por exemplo, os pastores vão passando por várias igrejas, não é? Eles ficam 4 anos numa igreja, depois passam para outra, depois para outra. Ao passarem por essas igrejas, eles encontram ali uma grande família. A família está sempre a aumentar. Está sempre a aumentar, vão passando para outras igrejas. Vamos sempre ficando com mais filhos e filhas e pais e mães e tudo. Portanto, no fundo ele está a falar aqui a Pedro, àqueles que dedicam a sua vida inteira à obra de Deus, não é? Exatamente. Então, esses realmente vão tendo uma família aumentada, não é? Ou seja, Pedro ficou certamente preocupado quando viu a forma como Jesus respondeu ao jovem rico, ou melhor, sim, ou seja, eles assistiram, não é? E então ele faz esta pergunta e o Senhor responde como que a dizer, olha Pedro, não te preocupes porque todos aqueles que deixaram ou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho,
Pois bem, receberão já nesta dispensação, neste tempo, não é? Mas, e acima de tudo, no século futuro, a vida eterna. Portanto, este é o supremo prémio, não é? Mas, ao contrário do que muitas vezes nós somos levados a pensar ou a crer, a grande recompensa do cristão não é só na vida eterna, claro, essa é a maior recompensa de todas, mas já nesta vida nós ganhamos, em sermos cristãos. Exatamente. Já nesta vida nós ganhamos. Já nesta vida ganhamos. Agora, só uma pergunta para aqueles que nos estão a ouvir. Porquê é que Pedro disse, e nós que receberemos, nós que abandonámos tudo, eu que abandonei tudo, o que é que eu vou receber? Nós que abandonámos tudo, o que é que vamos receber? Sabem porquê é que ele fez esta pergunta? Ainda havia ali uma sementezinha de egoísmo. Não, é por aquilo que Cristo disse no verso 21. É que Jesus disse ao jovem rico, e terás um tesouro no céu. E terás um tesouro no céu. E como Pedro e os discípulos andavam à volta de Cristo para eles serem o primeiro-ministro, outro ministro daquilo, portanto, por quem ficasse no reino terrestre que supostamente Jesus ia estabelecer, iria ter muita riqueza. Isso. Estão a ver? Mas como Cristo disse ao jovem rico, olha, segue-me e terás um tesouro no céu. E Pedro pensou assim, então, mas nós estamos a seguir a Cristo, nós o que é que vamos receber? Ele ofereceu um tesouro no céu ao jovem rico, se o seguisse, então eu, que estou a seguir Jesus Cristo, o que é que eu vou receber? E nesta terra, o que é que eu recebo em troca? O que é que eu recebo? Tu ofereceste um tesouro ao jovem rico se te seguisse. E eu, o que é que vou receber, Senhor? Mas isso é evidência de que ainda havia algum egoísmo ali no coração de Pedro. Eles estavam todos à espera que Cristo sentasse no trono de Davi, pegasse numa espada e fosse por isso é que o Senhor, mesmo antes da sua paixão, Ele vai dizer, e tu, Pedro, quando te converteres, o que é que isto quer dizer? Pedro não estava convertido, e não estava mesmo, não é? Porque ainda Pedro seguia a Jesus por interesse, ainda havia interesse. E isto, irmãos, é muito importante, porque quantos de nós, e lá está, o Senhor é misericordioso, é complacente, é compreensivo, mas quantos de nós não iniciamos a nossa caminhada espiritual, talvez ainda com algum motivo, não vou dizer que é, digamos, 100%, não é? Mas ainda existe lá no fundo do nosso coração carnal uma réstia de egoísmo, e nós temos algum interesse pessoal, egocêntrico em seguir a Jesus ou em nos unirmos à igreja, à comunidade de crentes. Pois bem, isso pode existir durante um certo tempo, como existiu em Pedro, como estamos a ver, mas teve que chegar um momento em que Pedro teve mesmo que abandonar tudo, não é? E Pedro aí chorou amargamente e converteu-se verdadeiramente. Então, irmãos, o grande ponto, eu gosto às vezes de usar expressões, enfim, podem não ser as mais apropriadas, mas aqueles que pelo menos que moram cá em Portugal compreenderão. Deus sabe que nós temos que atingir o ponto rebuçado. O que é o ponto rebuçado? É aquele ponto em que, digamos, quem está a fazer, por exemplo, caramelo, põe açúcar, não é, numa panela, e aquilo tem que derreter até ficar líquido, não é? E aí, a partir daí é que se pode então fazer o tal caramelo. Esse ponto rebuçado, digamos, entre aspas, na vida cristã, é quando a pessoa nega completamente o seu eu. É quando a pessoa finalmente desiste de ter qualquer motivação egoísta, qualquer interesse egoísta, e todos nós temos que passar por aí, queridos. Todos nós temos que passar por aí, se nós queremos herdar o reino dos céus. Então Deus na sua bondade vai nos conduzindo passo a passo, vai permitindo que isto aconteça, que depois aquilo outro aconteça, e Deus na sua misericórdia não nos traz logo essa prova suprema, porque se fosse assim muitos de nós não suportaríamos, não é? E íamos abaixo, não é? Não aguentávamos. Não, Deus, quando vê que nós já estamos mais fortes espiritualmente, então aí é que o Senhor permite que nós sejamos provados, que nós sejamos mais tentados, como Pedro foi, não é? E para quê? Sempre com o objetivo, porque não há vida cristã genuína, não há o prémio da vida eterna sem a crucificação do eu. O eu tem que ser crucificado com as suas paixões, com os seus desejos, que são desejos egoístas, egocêntricos. Temos que passar por aí. Pedro teve que passar por aí. Mas aqui Pedro ainda não tinha atingido o ponto rebuçado, digamos assim. Exatamente. Já agora, então, eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura do segundo parágrafo da lição de sexta-feira. Eu vou ler. Okay. Para os que, como o jovem príncipe, ocupam altas posições de confiança e têm grandes riquezas,
talvez pareça demasiado grande o sacrifício de abandonar tudo a fim de seguir Cristo. Mas esta é a regra de conduta para todos os que se quiserem tornar seus discípulos. Ora bem. Nada menos do que a obediência pode ser aceita. Se Cristo deu essa ordem, ele tinha que obedecer, compreendem? Para se tornar um discípulo de Cristo. Isso não mesmo. É? Então, esta é a regra de conduta para todos os que se quiserem tornar seus discípulos. Nada menos do que a obediência pode ser aceita. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. A entrega do próprio eu. Isto é extremamente importante. Muito importante. E ele não... Cristo desejava que ele tivesse tomado essa decisão, mas ele não conseguiu. E é por vezes apresentada e ordenada em linguagem que parece autoritária, porque não há outro modo de salvar pessoas ou homens senão cortar e deitar fora as coisas que, se forem mantidas, aviltarão todo o ser. Lembram-se daquilo que Cristo disse nas lições anteriores? Portanto, se o teu olho te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Portanto, o que é que isto quer dizer? Temos que cortar e deitar fora tudo aquilo que, se for mantido, vai aviltar ou prejudicar todo o nosso ser e nos desqualifica para a vida eterna. Muito bem. Desqualifica o nosso caráter para a vida eterna. Então, é a obediência, quando Deus diz uma coisa, é a entrega do próprio eu e o cortar e deitar fora tudo aquilo que nos dificulta o chegar ao alvo, o chegar àquilo que Deus quer. Portanto, esta é a essência dos ensinos de Cristo. É realmente a entrega do próprio eu. E ele, de facto, não passou nesse teste, não é? Ele não passou nesse teste. Mas, e tenho aqui um comentário muito importante, um comentário das lições desta semana, e que diz assim, é muito pequenino, mas é muito importante, e que fala na questão da obediência. E diz, numa linguagem confundível, o Salvador apresentou a obediência à lei como condição para a vida eterna. Isto é extremamente importante. Quem não obedecer à lei dos 10 mandamentos não pode entrar na vida eterna. É a mesma, e depois diz, agora ouçam com muita atenção, a mesma condição exigida de Adão antes da queda. O Senhor não espera de nós agora nada menos do que esperava do homem no paraíso. E o que é que Deus esperava do homem no paraíso? A obediência perfeita, justiça irrepreensível. A exigência sob o pacto da graça é tão ampla como a que tinha sido feita no Éden. Harmonia com a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Eu estou a ler isto na página 58 dos comentários à lição e também está no Parábolas de Jesus, na página 267 e 268. Então, para herdarmos a vida eterna tem que haver uma obediência perfeita à lei de Deus, uma justiça, uma santidade irrepreensível. Agora pergunto, nós podemos fazer isto por nós próprios? Não. Como é que isto é possível? Pela graça. Unicamente pela graça. E é isso que a lição até nos diz. Se os irmãos olharem para a lição com muita atenção, para o último parágrafo... Eis a lição a tirar. Eis a lição a tirar. É a morte de Cristo o que resolve o problema da culpa humana. E depois a graça de Cristo e a sua ressurreição são o que é que está aqui escrito? Capacita. Capacita. Para quê? Para a obediência. Para a obediência. Obediência aqui? Aos seus mandamentos. Portanto, Ellen White diz isto em Parábolas de Jesus, página 267 e 68, comentários à lição, página 58, e o autor da lição diz a mesma coisa no último parágrafo de terça-feira. Muito bem. Portanto, isto é extremamente importante. Ou seja, é a morte de Cristo que nos justifica e é a sua ressurreição que nos santifica. É o que está aqui. Que nos capacita para obedecer aos mandamentos de Deus. Sem essa obediência perfeita aos mandamentos de Deus, ninguém entra na vida eterna. Então, agora... irmão, já agora deixe-me só enfatizar este ponto. Eu falei aqui em justificação e santificação. A santificação, muitas vezes, enfim, estes conceitos baralham um bocadinho a mente das pessoas, mas santificação é... Bom, a palavra santificação na sua etimologia quer dizer o processo pelo qual ficamos santos. Mas como é que nós ficamos santos? Ficamos santos obedecendo, não é? Então, a santificação é o processo pelo qual nós aprendemos, não é? E a obedecer aos mandamentos de Deus, pelo poder do Senhor, não é? Pelo poder da sua ressurreição. Então, nós temos que fazer essa caminhada, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é? Porque está escrito em Hebreus 12:14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos forçosamente de passar por este processo,
sem o qual nós um dia não veremos a Deus, ou seja, não teremos vida eterna, certo? Isso. Então, Isso. a obediência aos mandamentos é o caminho daquele que foi justificado em Cristo. Portanto, é a justificação que agora permite que o Senhor nos capacite para uma vida de obediência. E agora eu vou ler um outro texto muito pequenino, que está também nos comentários à lição desta semana, como se encaixa tudo perfeitamente. Então, o comentário à lição desta semana, na página 57, diz assim: ele devia ter aceitado Jesus Cristo como seu Salvador e ter-se apoderado da sua justiça, da justiça de Cristo. Então, prestem bem atenção, então, tendo a justiça de Cristo, poderia guardar a lei de Deus. O jovem príncipe não podia pisotear essa lei, precisava de respeitá-la, precisava de amá-la. Então Cristo combinaria o poder divino do alto com, o que é que está aqui escrito? O esforço humano. Então, ele não tinha guardado os mandamentos, mas se ele tivesse apoderado da justiça de Cristo pela fé, tendo a justiça de Cristo, ele conseguia guardar a lei de Deus. E este é o segredo, é a graça, é aceitar pela fé a justiça de Cristo em nós. E com essa graça, com esse poder em nós, então, juntamente com o esforço humano, combinado com o poder divino do alto com o esforço humano, então consegue-se obedecer à lei de Deus. E está na página 57 dos comentários desta semana e está no livro Fé e Obras na página 62. Muito bem, muito bem. Aqui está. E é por isso que Jesus diz no verso 27 de Marcos 10. O versículo 27 diz: para Deus tudo é possível. Isso. Então, para Deus é possível porquê? Porque Ele dá a graça. Isso. Muito bem. Ele dá a graça para haver uma transformação no ser humano. Mas a graça não dispensa o esforço humano. Não dispensa o esforço humano, nunca dispensa, até ao fim. Até ao fim da vida, até ao dia da nossa morte. É isso mesmo. Ou até à vinda de Cristo. Muito bem, muito é necessário o esforço humano combinado com a graça divina. Muito bem. Ou seja, é uma parceria divina ou humana, a salvação. Que é o Evangelho. Exatamente. O plano da redenção é este, é o Evangelho, não é? Muito bem. Ok, vamos passar à parte seguinte, aqui ao pedido dos filhos de Zebedeu. Isto vem também em Mateus, no capítulo 20, mas vem aqui em Marcos 10 também, e no versículo 32 diz... o irmão pode ler. Exatamente, 32 a 45. Então vamos lá. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à par dos 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus já tinha dito isto no passado. Mas aqui está muito em pormenor. Está muito especificado, não é? O que lhe havia de acontecer. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhes: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram eles: podemos. Tornou-lhes Jesus a dizer: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, ou não será assim, ou eu não quero assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Tantas lições aqui também, não é? Então, eles andavam atrás de Cristo para depois serem pessoas importantes no reino que Cristo iria estabelecer aqui na Terra e serem pessoas importantes lá na administração do governo de Deus. Ou seja, a mente dos discípulos estava completamente a leste da realidade, não é?
Jesus estava a aproximar-se cada vez mais de Jerusalém Da morte. e Jesus sabia o que o esperava em Jerusalém. Não havia dúvidas na mente de Jesus. E como é que nós sabemos? Porque Jesus o afirma explicitamente. Aqui nos versículos 33 e 34, Isso. ele diz: eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus vê o plano todo. Ou seja, o futuro está como que em filme na mente de Jesus. Mas os discípulos nada, estavam completamente a leste. E Jesus sabe disso. E Jesus quer, de forma cortês, meiga, carinhosa, como ele sempre usa, levar os discípulos a compreender um pouco da realidade, mas eles não estavam nada para aí virados. Nada mesmo. Nada Então mesmo. queriam à direita e à esquerda, ou seja, então à direita e à esquerda um iria para uma cruz ao lado de Cristo e o outro iria para a outra cruz ao lado de Cristo. Olha, irmãos, eu estou-me a rir pelo seguinte: a gente ri-se dos discípulos, verdade, mas nós hoje não fazemos a mesma figurinha triste. Isto é muito sério. Fazemos a mesma, porque muitas vezes o Senhor quer que nós compreendamos certas coisas e nós andamos aqui completamente a leste, a pensar noutras coisas, a pensar em planos futuros, o que é que vamos ser no futuro, o que é que havemos de ter, o que é que havemos de ser, que diplomas vamos obter. Ou seja, estamos a pensar em investir nesta terra, quando o Senhor quer que nós olhemos muito para além, muito para cima, e olhemos e coloquemos a nossa atenção e as nossas prioridades nas coisas eternas, nas coisas celestiais, e nós continuamos aqui com umas palas entre os olhos a olhar só para as coisas terrenas. Quão triste isto é. Eu penso que isto deve pesar sobre o coração de Jesus. Sim, é motivo de tristeza muito grande para Cristo. Nós muitas vezes, sabem, nós damos mais importância aos muitos cursos deste mundo e licenciaturas deste mundo do que a preparação para a vida eterna, sabem? E muitos, na procura dessas licenciaturas, desses doutorados, muitos perdem a fé, afastam-se de Deus, afastam-se da igreja, deixam de ser crentes, vivem uma vida mundana pela companhia e a amizade das pessoas que estão lá. E porque muitas vezes os conteúdos desses cursos vão afetar a mente, vão trazer ideias negativas, também mentirosas, e essa mentira tem sempre um efeito pernicioso na mente humana, sempre. Somos capazes de fazer esforços, estudar às 2 da manhã, às 3 da manhã, para a licenciatura, para o doutoramento e para isto, mas não somos capazes de fazer esse esforço para realmente nos prepararmos para a vida eterna, lendo, estudando a Bíblia, aprendendo que a nossa licenciatura é esta, para a vida eterna. É isso mesmo. Então, tão triste. O que é que podemos aprender aqui? O que é que podemos tirar daqui? Jesus, de facto, procura aprofundar a compreensão deles sobre aquilo que estão a pedir, não é? Eles, de facto, Jesus acaba por dizer que, de facto, eles vão beber o cálice de Jesus, também o mesmo cálice, e irão ser batizados com o mesmo batismo. O que é que isto quer dizer? João e Tiago iria acabar por ser morto, não é? Ele iria ter a morte de mártir, tal como Jesus Cristo, não é? Tiago. João iria também sofrer muito, ao longo da sua vida também. Não chegou a morrer, mas iria sofrer muito como Jesus sofreu, iria beber o cálice de Jesus, não é? Os irmãos lembram-se que ele foi deitado num caldeirão de azeite a ferver e, portanto, ele não recuou, ele não negou a sua fé para evitar ir para o caldeirão, não é? Ele sabia que ia morrer, mas, no entanto, ele não recuou disso. Ele teve a oportunidade de renegar a sua fé e ele não renegou. Ele deixou que o lançassem para dentro do caldeirão a ferver. Ao fazer isso, no fundo, é como se tivesse a receber o batismo de Jesus, a morte, não é? Certo. Mas Deus o salvou. E por causa disso, depois é que ele foi enviado para Patmos, não foi, irmão? Depois disso é que o imperador o enviou para a ilha de Patmos, não é? Como prisioneiro. Mas ele não negou a sua fé para evitar o caldeirão de azeite a ferver, certo. Não é? Então ele entregou-se como mártir, portanto, tal como Jesus, ele entregou-se até ao fim. Se Jesus não tivesse feito o milagre, ele realmente tinha morrido ali naquele caldeirão de azeite a ferver. Portanto, ele bebeu o cálice de Jesus por aquilo que ele sofreu ao longo dos anos, e ele foi batizado também com o batismo de Jesus, tanto Tiago como João. Aqui em Atos 12:2 diz: e matou à espada Tiago, irmão de João, quem? Herodes, o rei Herodes. Portanto, e aqui o autor da lição diz que Tiago, portanto, foi o primeiro dos apóstolos a morrer uma morte de mártir. Este Tiago, portanto, irmão de João.
João é o João que estamos a falar, portanto, que foi aquele que viveu dos apóstolos, foi o que viveu mais tempo, ou seja, até mais tarde, foi o último a morrer dos apóstolos. Isso, João. Exatamente. Aqui no capítulo 60 dos Já Todas as Nações, eu aconselho os irmãos a lerem em casa, vão encontrar aqui muitas coisas importantes. Olhem, por exemplo, há aqui um pequeno texto, as posições, portanto, eles criam uma posição à direita e à esquerda de Cristo. E aqui diz, as posições no reino de Deus são o resultado do caráter, ou seja, não são o resultado do favoritismo. Não é? O que é que eles estavam a pedir a Jesus? Que eles fossem favoritos de Jesus e que Jesus desse a eles uma posição mais elevada que aos outros 10, ou seja, favoritismo. Mas o texto aqui diz que são o resultado do caráter. O trono e a glória são os penhores, ou são os emblemas de uma condição atingida. Ou seja, são os testemunhos da vitória sobre o próprio eu. Quem fica com essas posições mais elevadas são aqueles que atingiram um caráter elevado, que atingiram um caráter muito semelhante ao de Jesus, são aqueles que têm realmente uma posição mais elevada depois no reino de Deus. E são aqueles que atingiram uma condição espiritual elevada, não é por favoritismo. Hoje nós vemos isso nos vários governos, não é? Nós vemos nas várias instituições, em todo o lado a gente vê isso. Há o favoritismo e pessoas sobem posição nas empresas, em todo o lado, por favoritismo, não é? Por amizades. Mas no reino de Cristo não pode ser assim. É a famosa cunha, não é? Na linguagem portuguesa. É a famosa cunha, o tráfico de influências também, etc. Isso. Pronto, mas no reino de Deus, quem ocupa as posições mais elevadas são aqueles que atingiram uma condição também elevada, espiritualmente falando. São o resultado do caráter. É o fruto de vitórias alcançadas. E a pessoa que atingiu essas vitórias tem, então, uma qualificação para ocupar essas posições. Isso. Compreendem? Portanto, não faz sentido Deus pôr lá uma pessoa que não está lá qualificada para essa função, não é? E depois há um outro texto que diz, nos reinos do mundo, a posição implica em engrandecimento próprio. Isso. Supunha-se que o povo existia para benefício das classes dominantes. Ainda hoje existe esta ideia, não é? Não Sim, é só existe. Não mudou nada. Não mudou nada. Supunha-se que o povo existia para benefício das classes dominantes. Influência, fortuna, educação eram outros tantos meios de obter o domínio das massas. Isso. Para proveito dos líderes, dos dirigentes. Ora, ok. bem. Então, a fortuna, a influência e a educação eram usados pelos líderes, não é? Pelos líderes para benefício pessoal. Para benefício pessoal e para obter o controle sobre as massas, para proveito dos que estão no topo, que governam. As classes mais altas deviam pensar, decidir, usar e dominar, ou seja, a ideia que existia no tempo de Cristo e que existe também hoje é que as classes mais altas são eles que pensam, são eles que decidem, são eles que dominam e, portanto, e as mais humildes cumprem obedecer e servir. Pois. Estão ali para servir os outros maiores. No fundo, esse espírito é o espírito de Lúcifer que quer estar no lugar de Deus. Ele quer isso. E quer que os outros obedeçam a ele, assim como Deus requer a nossa obediência a ele, não é? Mas ele é um soberano justo e perfeito e puro. Pois bem, Lúcifer, querendo estar no lugar de Cristo, quer mandar, quer governar sobre os outros e que os outros apenas se submetam a ele. Não é? Exatamente. Portanto, por isso é que Jesus diz aqui, e isto está escrito aqui, portanto, no versículo 42 de Marcos 10, Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas agentes, ou seja, o povo, não é? Mas entre vós não será assim, ou seja, o espírito entre cristãos não pode ser este. Não tem que ser. Mas antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer que de entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porquê? E agora Jesus apresenta-se como exemplo máximo e normativo e com autoridade, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o padrão que vocês devem seguir é o meu padrão. Eu fiz assim e vocês, como meus discípulos, têm que fazer assim também. Ou seja, o que é que eles queriam? Um à direita e outro à esquerda.
Os outros 10, se não pudessem estar à direita e à esquerda, em posições de autoridade, não é? Uma posição de autoridade. Para quê? Para mandar, para dar ordem, exatamente. Para dominar, não é? Portanto, eles queriam estar na administração, digamos assim. E o reino de Cristo não é assim. Não é nada. Mas sabem quando o cristianismo se corrompeu, começou a ser assim, irmãos? É mesmo. Quando o cristianismo se corrompeu após a morte dos apóstolos, aqueles que lideravam a igreja, portanto, adquiriram este espírito de mandar nos leigos, digamos assim. Depois arranjaram estes termos, o clero e os leigos, não é? O clero são os líderes, os leigos são aqueles que são as ovelhinhas que são mandadas pelo clero, e o clero dirige as ovelhas, tudo o que o clero diz, a ovelha tem que fazer. E o clero manda porque está no lugar de Deus, segundo a concepção exatamente. popular, então, não é? Quando o cristianismo se corrompeu, foi isto que aconteceu. Foi, exatamente. Foi isto que aconteceu. Já agora aproveito para dizer aqui, se querem, eu não deixo de dar esta sugestão, se querem conhecer um pouco mais sobre essa corrupção do cristianismo ao longo da história e conhecer essa corrupção do cristianismo à luz da Sagrada Escritura, eu recomendo fortemente a série que eu e o irmão José Eloy gravamos e que está neste meu canal do YouTube, Paulo Cordeiro, na playlist O Catolicismo Romano à Luz da Sagrada Escritura. Vejam, por favor, esses vídeos, são muito elucidativos. Se tiverem alguém, vosso familiar, conhecido, amigo, que seja católico ou romano, que tenha dúvidas, pois bem, mostrem-nos, porque são factos, são evidências que nós lá apresentamos. Evidências escriturísticas e evidências históricas que mostram que realmente houve uma corrupção do cristianismo primitivo. Ok? Fecho o parênteses. E depois aconteceu aquilo que está aqui. As classes mais altas pensavam, decidiam e dominavam, as mais humildes cumpriam obedecer e servir. A religião, como tudo mais, era uma questão de autoridade. Do povo esperava-se que acreditasse e procedesse segundo a direção dos seus superiores. O direito do homem como homem de pensar e agir por si mesmo foi inteiramente desprezado ou preterido ou adiado, ou seja, o direito do homem de pensar em agir por si mesmo, eles punham isto de lado, não é? Eles pisavam isto. Nós é que pensamos por ti, tu não tens direito a pensar por ti. Tens que fazer assim porque nós dizemos que tens que fazer assim. Isso é terrível. O povo tinha que fazer assim porque o líder dizia que tinha que fazer assim. Isso é um espírito terrível e é um espírito diabólico, digam-no com todas as letras. O espírito diabólico que existia nos governos do mundo entrou dentro do cristianismo, entrou dentro da cristandade, entrou dentro da igreja cristã. E não pensemos como adventistas do sétimo dia que estamos completamente imunes a este espírito, porque não estamos. E temos que ter a humildade de reconhecer que não estamos. E quando eu digo isto é para nos pôr de sobreaviso, para nós podermos, digamos, não ser afetados por este espírito. Ou seja, não estou também aqui a propor que nós façamos uma insurreição, não é? Não, mas é que quando virmos alguém com esse espírito, ou animado desse espírito, nós devemos saber, ok, eu já sei de onde é que isto vem, mas, ok, eu não vou obedecer, porque eu tenho uma consciência e, portanto, eu tenho que dar contas diretamente a Deus. E, portanto, eu vou respeitar essa pessoa que está a agir de forma incorreta para comigo, mas respeitar não significa obedecer. Significa respeitar, mas, digamos, fazer aquilo que Deus me manda para fazer. O apóstolo Paulo, eu já aqui disse e volto a dizer, porque para mim esse ensino de Paulo é extremamente importante para todos nós cristãos. E reparem, ele diz algo muito, muito, muito forte e poderoso na sua epístola aos Gálatas. Ele escreveu no capítulo 1 e no versículo 10 o seguinte, Gálatas 1:10. Ele escreveu isto: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? E agora reparem, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso mesmo. Então, quando nós procuramos agradar a homens, a seres humanos, desqualificamos-nos como servos de Cristo. Simplesmente desqualificamos. Ficamos desqualificados. A linguagem não podia ser mais clara e cristalina. E no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, Paulo diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quem é que procura entremeter-se e espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus? Paulo diz:
falsos irmãos. E querem-nos reduzir à escravidão. E Paulo acrescenta no versículo 5, Gálatas 2:5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, este espírito de querer dominar sobre outros é totalmente alheio e está em oposição ao Espírito de Cristo. E quem quer que seja que manifeste esse Espírito, não importa a função que ocupa, quem quer que manifeste esse Espírito, podem ter a certeza, queridos, essa pessoa não está animada do Espírito de Cristo. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, 2 Coríntios 3,17. Este é um aspecto importantíssimo. E será cada vez mais importante à medida que caminhamos para o tempo do fim, que precederá a segunda vinda de Cristo. Porquê? Porque nós sabemos pela profecia que haverá tentativas fortíssimas de querer moldar a nossa consciência e de desrespeitar por completo a nossa consciência. E nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, não podemos permitir que alguém pisoteie esse direito sagrado da liberdade de consciência. Ok? Está claro este ponto? Espero que sim. É uma das lições fundamentais que nós retiramos deste ensino que Jesus partilhou com os discípulos. Finalmente, termino, e portanto, vamos terminar com mesmo. Um parágrafo que vai exatamente confirmar aquilo que o irmão acabou de dizer e que é um texto inspirado do Espírito de Profecia, portanto, e que está no capítulo 60. E é um dos últimos parágrafos do capítulo 60. Ora, último, penúltimo, antepenúltimo parágrafo do capítulo 60. Eu vou ler, os irmãos depois podem ler em casa com mais atenção. Aliás, estão em casa a ouvir, em princípio. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Isto é extremamente importante. É assim que funciona, que deveria funcionar a verdadeira Igreja de Deus. Exatamente. O verdadeiro povo de Deus, a verdadeira Igreja de Deus, é assim que deveria funcionar. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outra pessoa. Ninguém deve controlar o espírito de outra pessoa. Nenhum líder, seja ele a posição que tenha dentro da igreja, não deve controlar o espírito de outra pessoa. Não deve julgar por outra pessoa, seja qual for a posição que essa pessoa tenha dentro da igreja. Por mais elevada que seja, não deve julgar por outra pessoa ou prescrever-lhe o dever. Isso. Eu sou líder, eu estou nesta posição de autoridade, eu estou-te a dizer que tens que fazer assim, que deves fazer assim e que tu vais fazer. Pois. Porque se não fizeres assim, és despedido, és convidado a sair, deixas de receber o teu salário e tens que ir embora. Não é assim. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e de seguir as suas próprias convicções. Isso mesmo. Deus dá essa liberdade. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nem mais. Ninguém tem o direito de imergir a sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. No reino de Cristo, não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Os anjos do céu não vêm a esta terra para mandar e exigir homenagens, mas como mensageiros de misericórdia, a fim de cooperar com os homens em erguer a raça humana. E o mesmo espírito deve existir dentro da Igreja. Então, ninguém tem o direito de imergir a sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um tem que decidir. Essa citação é absolutamente clara e cristalina, não poderia ser mais clara e não deixa margem qualquer para dúvidas, nenhuma margem para dúvidas. E foi isso que Cristo disse aqui nestes versículos que nós acabámos de ler em Marcos 10, não é? Então Cristo não queria este espírito dentro da igreja, Cristo não queria este espírito. Ele tentou evitar que estas coisas acontecessem. Infelizmente, depois da morte dos apóstolos, as coisas deram uma volta e as coisas ficaram assim dentro da igreja. Exatamente. Vamos falar da cura do cego de Jericó. Eu vou ler rapidamente, portanto, os versículos 46 a 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Eu acho interessante agora o que vem a seguir. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, quanto mais o diziam para ele se calar, mais ele falava. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Ele, que é Jesus. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus falando disse: que queres que te faça? Como se fosse muito difícil adivinhar o que é que o cego queria, não é? Que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu pergunto, porquê é que Jesus disse, vou aqui começar pelo fim, vai, a tua fé te salvou? Como é que este cego manifestou a sua fé? Eu creio que não é muito difícil responder a esta questão. O cego manifestou esta sua fé, os outros a mandá-lo calar e ele falava cada vez mais. Ou seja, o que é que isto mostra? Portanto, que ele não queria deixar de forma alguma perder aquela oportunidade. Jesus estava a passar por ali, ele tinha que ser consultado, digamos, pelo mestre. Ele tinha que ser curado pelo mestre. E como ele tinha fé que Jesus podia fazer isso, ele não permitiu que ninguém, ou circunstância alguma, se interpusesse entre ele e Jesus. E Jesus percebeu claramente que isto era uma fé tremenda que este cego manifestava, e então satisfez a sua fé e acabou por curá-lo. E depois da cura diz aqui que seguiu a Jesus pelo caminho. Curiosamente, com este Jesus deixou que ele o seguisse. Com os gadarenos, com os endemoniados gadarenos, não tinha deixado. Porquê que Jesus deixa uns e não deixa outros? Jesus tem os seus propósitos e ele sabe, e portanto só temos que reconhecer que Jesus sabe, e portanto ele manda, ele é o chefe, ele é o mestre, portanto ele é que decide. Irmão, últimas considerações para terminarmos mesmo então. Isso, uma coisa interessante aqui com este homem é que ele já há muito tempo que aguardava o momento de ver Cristo para lhe pedir que o curasse. Portanto, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Cristo, não é? Então, e ali estava a oportunidade da vida dele, não é? Era a oportunidade da vida dele. Então ele estava à espera de ver Cristo e Cristo passasse por ali. Agora vejam a descrição que Ellen White faz. Multidões dotadas do dom da vista passam para lá e para cá, mas não sentem o desejo de ver Jesus. Porque ao passo que muitos seguiam Jesus, outros não queriam saber de nada. Havia outras multidões que passavam na sua vida normal para cá e para lá e que não queriam saber. Claro. Não é? Então, um olhar de fé tocar-lhe-ia o amorável coração, trazendo-lhes o benefício da sua graça. Mas estas multidões que passavam para lá e para cá ignoravam a enfermidade e a pobreza da sua vida e não sentiam necessidade de Cristo. O mesmo não acontecia com o pobre cego. A sua única esperança concentrava-se em Cristo. Enquanto espera e vigia, ouve passos e indaga. Que ruído é este que ouço? De gente que passa. E as pessoas que estão perto respondem: é Jesus, Nazaré, que passa. Com a veemência do desejo intenso, ele exclamava então as tais frases que nós acabámos de ler. E depois diz assim: este apelo foi ouvido e recompensada a sua fé perseverante. Isso, cá está. Fé perseverante. Não somente foi restaurada a vista física, e aqui é que é bonito, aqui é que é interessante. Nós pensamos assim: olha, mais um a quem Deus restaurou a vista e curou. Não foi só isso que Jesus fez para este a visão homem. espiritual também. Não somente foi restaurada a vista física, mas foram-lhe abertos os olhos do entendimento e ele vê em Cristo o Redentor. O sol da justiça brilha na sua vida. Então ele viu em Cristo o Redentor e o sol da justiça, que é Cristo, brilha na sua vida. Todos aqueles que sentem a própria necessidade de Cristo, como o cego Bartimeu, e são tão sinceros e decididos como ele foi, hão de, como ele, receber a bênção que anseiam. Os que amam a Deus e guardam as suas palavras precisam de permanecer no seu amor. Sem Cristo não nos é possível vencer um só pecado. Vejam isto, irmãos. Sem Cristo não nos é possível vencer um só pecado. Ou resistir à menor tentação. Então o que é que isto quer dizer? Com Cristo é possível vencer o pecado e com Cristo é possível resistir à tentação. Muitos necessitam do Espírito de Cristo e do seu poder para lhes iluminar o entendimento da mesma maneira que o cego Bartimeu. Então precisamos do Espírito de Cristo e precisamos do poder de Cristo para nos iluminar a mente. Isso. Da mesma maneira que aconteceu com o cego Bartimeu. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também se não estiverdes em mim. Todos aqueles que estiverem realmente em Cristo experimentarão os benefícios desta união. Esta ligação com Cristo resultará na purificação do coração e numa vida prudente e num caráter irrepreensível. O fruto dado pela árvore cristã: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Que o Senhor nos possa abençoar. Amém, amém. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, depois de mais uma lição maravilhosa, Senhor, que fizeste chegar até nós, sobre o ministério do Teu Filho amado e o nosso Salvador nesta terra,
Senhor, nós te vimos humildemente suplicar que Tu venhas, Senhor, operar em nós cada vez mais o querer e o efetuar segundo a Tua santa e divina vontade. Senhor, reconhecemos que somos fracos e miseráveis pecadores, que sem a Tua graça nada somos. Então, Senhor, concede-nos a Tua graça como um favor imerecido. Amém. Mas ajuda-nos também a compreendermos, Senhor, a necessidade absoluta do nosso esforço pessoal e ajuda-nos, Senhor, a não colocarmos de parte esse esforço. Que nós possamos, Senhor, fazer esse esforço cada vez mais para que esse esforço da nossa parte possa cooperar com a Tua graça e assim nesta união divina ou humana nós sermos vencedores e podemos ser obedientes a todos os Teus santos mandamentos, Senhor. Nós queremos a santificação, porque reconhecemos que a Tua palavra é verdadeira quando diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ó Senhor, que eu, irmão Eloy e todos nós, Senhor, que estamos aqui, possamos verdadeiramente desejar no fundo do nosso coração essa santificação e por isso, Senhor, dá-nos a força, a coragem, a determinação, a mesma fé que este cego de Jericó manifestou, de sabermos, Senhor, que em Ti nós podemos ser curados e curados definitivamente de toda e qualquer enfermidade física e sobretudo espiritual, de qualquer pecado que nos possa ainda existir na nossa mente. Amém, Fica, pois, Senhor. connosco, Senhor. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje. Até para a semana, se Deus quiser, e que Deus vos continue a guiar e a Deus abençoar. abençoe a todos. Obrigado.